Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todo mundo aí esteja bem. Nós vamos para mais uma aulinha agora de simulado, né, de correção das questões que mais caem na prova. E agora a gente vai trabalhar as questões de cidadania e meio ambiente, né, ou convívio social e meio ambiente. Do curso teórico eu sempre passo essa informaçãozinha. Tem algumas aulas que eu tiro para a gente fazer simulado juntos, né? O pessoal do presencial faz simulado aqui, papel, caneta, gabarito. Inclusive, eu convido o pessoal do remoto, quando vocês verem lá no horário pré-estabelecido, lá que a gente tem a aulinha de simulado, aparece aqui, porque o ideal é você fazer esse simulado no presencial, papel, caneta, gabarito, tá? Para você treinar o gabarito também. Então é importante você tirar pelo menos aí umas 3, 4, né? No mínimo duas vezes ou duas aulas para você aparecer aqui presencialmente na autoescola, né? Aqui na Autotransunidade 2, para poder fazer a prova, para você treinar com gabarito, né? Você vê como você está saindo aí com gabarito, tempo pré-estabelecido, isso é interessante. Então, sempre na última aula de meio ambiente, por exemplo, tem as matérias específicas. Nós temos 4 aulas de meio ambiente, aula 1, 2 e 3. A aula de número 1, 2 e 3 eu dou conteúdo, e a aula 4, porque são 4, eu trabalho aqui os simulados, as perguntas, né? Que são mais cobradas na prova teórica sobre esse assunto aqui. Então, essa aulinha é onde a gente conversa sobre as perguntas aí, tá? Eu sempre passo essa informação, o objetivo nosso aqui não é ficar comentando as questões, é importante você ficar com lápis, papel, caneta na mão, printar aquelas questões que podem, de repente, gerar alguma dúvida, fazer algumas anotações, porque eu vou fazer algumas observações, mas não vou ficar comentando, né? Porque o objetivo nosso é trabalhar o máximo de pergunta possível nessa aula aqui, tá bom? Então, é bom prestar bastante atenção. A prova teórica ela tem um padrão e essas perguntinhas aqui são aqueles tipos de perguntinhas que tem sido muito cobrado aqui no nosso Detran, né? Então vamos começar aí. A cidadania no trânsito pode ser definida como A. O ato de transitar na via pública comportando-se como lhe convier. B. Acesso ilimitado aos direitos estabelecidos sem observar os deveres impostos. C. O exercício dos direitos que o Código Brasileiro lhe proporciona, bem como respeito aos deveres impostos. D. Comportamento inadequado que não causa prejuízo a terceiro, mesmo que contrário à legislação vigente. Resposta correta, C, né? Tranquilinha. Ser cidadão é exercer direitos que o Código de Trânsito e deveres que o Código de Trânsito lhe proporciona, bem como respeitar os deveres, né? Inclusive, cidadania é isso. Ela envolve o princípio de direito e dever. Resposta correta, C de casa, tá? Cidadania é o quê? O conjunto de elementos naturais e a vida em todas as formas. B. O desenvolvimento desequilibrado do cidadão. C. O meio ambiente hostil. D. A qualidade e estado de cidadão. Essa é muito comum de cair na prova, inclusive caiu na prova agora, anteontem, tá? A Ludmila me mandou aí, ABC ou D? Resposta correta, D de dado. Cidadania é a qualidade e estado de cidadão. É aquilo que ele é a partir do momento que ele está cumprindo o seu dever e também usufruindo, né, do direito que ele tem aí, né? No grupo social,
o cidadão deve A. Seguir a escolha de todos, B. Atuar sempre de forma individual, C. Adotar características positivas que adquire no dia a dia, D. Aceitar pressões e cobranças. Resposta correta, C de casa. No grupo social, o condutor, o cidadão, ele deve adotar características positivas que ele adquire no dia a dia, tá? O que leva o indivíduo a escolher e ser escolhido pelo grupo social é tipo do veículo, nível de escolaridade, marca do veículo ou afinidade de comportamento. Resposta correta, D de dado, afinidade de comportamento. Se eu for escolhido num grupo social, como muitas das vezes pelo tipo do veículo ou nível de escolaridade, marca do veículo principalmente, não é um grupo social que vale a pena fazer parte, né? Lembrando que nós temos um indivíduo que é um ser único, com características herdadas e possuídas, formando a sua personalidade, mas ele se insere num grupo social. O grupo social é onde ele encontra pessoas com afinidades comuns e a junção dos vários grupos sociais forma o que a gente chama de sociedade. Então, o que me leva a escolher e ser escolhido do grupo social é a afinidade de comportamento, porque os contatos são diretos e pessoais, justamente porque as pessoas ali, né, elas têm ideias, padrão, conceitos aí em comuns, tá? Pode entrar aí, Fabrício, à vontade. Abre aula. Abre aula? Chega aí. Só um minutinho, tá, pessoal? CPF. 14, 22, final 01, vê se aparece. Carlos Alberto. Pode colocar. Só um minutinho, tá, gente? Só vou incluir aqui o caso e a gente já dá sequência aí. Certinho, garoto. Os gases expelidos pelo veículo automotor que polui o ar são H2O e oxigênio, H2O e nitrogênio, oxigênio, fumaça preta e óxido de enxofre, hidrocarboneto, monóxido de carbono, óxido de nitrogênio. Os gases expelidos pelo veículo automotor que polui o ar não é H2O, porque H2O é água, né? Também não é oxigênio, elimina a letra C. Então, o que sobrou para a gente? D de dado. Hidrocarboneto, monóxido de carbono e óxido de nitrogênio, tá bom? Resposta correta, D de dado. Qual substância abaixo não é liberada pelos veículos? Monóxido de carbono, nitrogênio e ácido sulfúrico, dióxido de enxofre, aldeídos e hidrocarbonetos. Qual substância abaixo não é liberada pelos veículos? Substância que não é liberada pelos veículos é o nitrogênio e ácido sulfúrico, né? Senão nós estávamos aí todo mundo morto, né? É gás incolor, sem cheiro ou gosto, resultante da queima incompleta de combustível. Isso aqui cai muito na prova, tá? Monóxido de carbono, hidrocarboneto, óxido de nitrogênio, os gases de ozônio. Gás incolor, sem cheiro ou gosto, resultante da queima incompleta de combustível, é o monóxido de carbono. Resposta correta, A, monóxido de carbono. Tá bom? Os veículos que apresentam maior potencial de poluição do ar são aqueles que A. Utiliza sistema elétrico, B. São movidos a tração animal, C. São movidos a diesel e gasolina, D. São movidos a etanol. ABC ou D de dado? O que você ia marcar aí? Os veículos que apresentam maior potencial de poluição do ar são aqueles que são movidos a diesel e gasolina, tá? Quem não passou nas aulas de meio ambiente ainda,
eu sempre passo lá para o pessoal que você precisa saber qual que é o veículo que polui mais para aquele que polui menos, ou o combustível que polui mais para aquele que polui menos, tá? O que mais polui é o diesel, depois a gasolina, depois o etanol, depois o gás natural veicular, que é o GNV, tá bom? Então guarda essa informação também. Analise os itens e marque o correto. O etanol, combustível, polui menos o meio ambiente do que a gasolina? O óleo diesel polui mais do que a gasolina? O gás natural, ainda pouco usado em nosso país, é o combustível que menos polui o meio ambiente? Todas estão corretas. ABC ou D de dado? Resposta a ser marcada, como via de regra, como sempre, D de dado. Lembra que eu já falei em outras aulinhas aí? Gente, na grande maioria das vezes na prova do Detran, a resposta todas estão corretas, todas acima, todas afirmativas. Marca ela porque em pelo menos aí 80, 90% das vezes a resposta que indica que todas estão corretas é aquela a ser marcada, a ser gabaritada na hora da prova teórica. E aqui não foi diferente, D de dado, tá? Indica que o combustível está produzindo nível de poluição acima do normal. Cheiro de combustível no motor, consumo excessivo de combustível, escapamento com fuligem, todas as afirmativas acima. ABC ou D? Não fugindo da regra, veículo está poluindo acima do normal, cheiro de combustível é bom indicativo, excesso de combustível ainda mais, escapamento com fuligem também, todas afirmativas acima, resposta correta, D de dado, todas as afirmativas acima. Bom? Equipamento dos veículos que reduz a emissão do gás poluente. Cano de descarga, nebulizador, catalisador ou canister. Equipamento do veículo que reduz a emissão do gás poluente. Resposta correta, letra C, catalisador, tá? O dispositivo que reduz a emissão dos gases poluentes. Resposta C, catalisador. São deveres do cidadão, exceto, essa palavrinha exceto é muito comum de cair na prova, tá, gente? Eu costumo falar com o pessoal, sempre que tiver essa palavrinha exceto, ele quer saber da exceção. Então você pega essa palavra, risca ela e coloca um não lá na frente. O que não são deveres do cidadão? Não são deveres do cidadão. Respeitar as leis de trânsito, prestar primeiros socorros, acelerar sempre quando tiver com pressa, dirigir com máxima atenção. Resposta correta, não é dever do cidadão acelerar sempre quando estiver com pressa. C de casa é a resposta correta. A poluição causada pelos veículos não é causada pela evaporação do combustível no tanque, por escapamento com catalisador defeituoso, pelos constantes atritos do pneu com solo, pela presença do canister no sistema de alimentação. Resposta correta, a poluição causada por veículo não é causada pela presença do canister no sistema de escapamento, muito pelo contrário, o canister ele absorve os vapores emitidos pelo tanque de combustível, então ele não deixa poluir. Então, resposta correta, D de dado, tá bom? A função do silenciador
no veículo é criar a centelha necessária para a explosão da mistura ar mais combustível, permitir uma partida suave do veículo, diminuir o ruído gerado pela explosão do comburente no motor, reduzir drasticamente os níveis de emissão de gases. Silenciador silencioso, o nome é bem sugestivo, ele é instalado no escapamento para diminuir os ruídos gerados pela explosão do comburente no motor. Comburente é a mistura ar mais combustível, tá? Então, quem que reduz esse barulho? O silenciador, ou também conhecido como silencioso, tá? O conversor catalítico, catalisador, instalado no coletor do escapamento é um que transformador de gás tóxico em gás não nocivo ao meio ambiente, filtro dos gases do escapamento, acelerador de moléculas binárias opostas aos gases do escapamento, filtro dos gases do escapamento que separa vapor d'água dos gases. Lembrando que o catalisador, quem fez a aula comigo aí viu que eu abordei isso, o catalisador, ele não faz filtragem de gás. Quando você filtra alguma coisa, por exemplo, quando eu filtro uma água, a água não deixou de ser água porque eu filtrei ela continuou sendo água, reteve a impureza. Agora o catalisador não, ele é um transformador de gás tóxico em um gás menos tóxico, consequentemente, um gás não nocivo ao meio ambiente. Resposta correta é a letra A, tá bom? Absorve os vapores do combustível, injeção eletrônica, catalisador, canister, escapamento. Absorve os vapores do combustível, letra C, canister, tá? Absorve os vapores do combustível, letra C, canister. Nas grandes cidades, as principais fontes de poluição são as queimadas, a queima de carvão, os automóveis e as indústrias ou os fogões a gás. Deixa eu só fechar uma porta. Responda aí, ABC ou D de dado? Nas grandes cidades, as principais fontes de poluição são o quê? Os automóveis e as indústrias, tá? C de casa, os automóveis e as indústrias. Qual é atualmente a maior fonte de poluição do ar? As usinas? As fábricas? Os veículos que vão consumir combustível fóssil? Os veículos de tração animal ou de propulsão humana? Sem sombra de dúvida, o maior agente poluidor que nós temos hoje são os veículos que vão consumir combustível fóssil, né? O diesel, a gasolina, o etanol, ou álcool, né, como a gente conhece, e o GNV. A chuva ácida provoca A. Crescimento das florestas, B. Derretimento das calotas polares, C. Desertificação, D. Conservação das estruturas metálicas. A chuva ácida, ela provoca algumas coisas, né? Dentre elas, ela vai provocar a desertificação. Resposta correta, C de casa, a chuva ácida provoca a desertificação. Bom? Qual a principal causa de corrosão dos veículos? Geada, neve, efeito estufa, chuva ácida. ABC ou
D de dado. Resposta correta. A principal causa de corrosão dos veículos, essa é bem comum de cair na prova, tá? Resposta correta, D de dado, chuva ácida. D de dado, chuva ácida. Tá bom? O gás clorofluorcarbono, CFC, utilizado como propelente em vários tipos de spray, chip de computador e solvente, e também na indústria eletrônica, é um dos poluentes responsáveis pela ocorrência do aumento da temperatura do planeta, da redução da camada de ozônio, da chuva ácida, do efeito estufa. O gás clorofluorcarbono, ele é um poluente que é utilizado em spray, indústria eletrônica, chip de computador, e ele é o que? Ele causa o que, né? O que faz o clorofluorcarbono aqui? Ele reduz a camada de ozônio. Ele é um poluente responsável pela redução da camada de ozônio. Resposta correta, B de bola, tá? O clorofluorcarbono, CFC, tem vida útil de 75 anos. É um dos poluentes responsáveis pela redução da camada de ozônio e muito utilizada em vários tipos de spray, chip de computador, solvente, todas estão corretas. ABC ou D de dado? Resposta correta, D de dado. Todas estão corretas, tá? Todas estão corretas. Olha só como a regrinha que eu passei para vocês aí. Todas estão corretas, 80, 90% das vezes. Marca ela se você não souber, que é a resposta a ser gabaritada. E você está vendo nas perguntas aí que confirma o que eu falei com vocês, né? O efeito estufa tem como consequência a elevação da temperatura média do planeta, o excesso de gás clorofluorcarbono, a destruição das moléculas na atmosfera, o excesso de gás carbônico na atmosfera. O efeito estufa tem como consequência, resposta correta, a elevação da temperatura média do planeta, tá? Sobre o efeito estufa, marque a alternativa correta. É o resfriamento das camadas inferiores da Terra, é sinônimo de camada de ozônio, é o aquecimento das camadas inferiores da Terra. Todas estão corretas. Essa nós vamos fugir da regra um pouquinho, tá fora aí dos 90%, tá vendo? Porque aqui a resposta correta é a C, é o aquecimento das camadas inferiores da Terra, tá? Boa, guarda isso aí também, que é o aquecimento das camadas inferiores da Terra. Não é o resfriamento, não é sinônimo de camada de ozônio, nem todas estão corretas. É o aquecimento das camadas inferiores da Terra. O carbono presente na atmosfera garante uma das condições essenciais de vida para o planeta. Que condição é essa? Qual que é uma condição essencial? O que é algo essencial? Que a gente não pode faltar, a gente precisa. Camada de ozônio, temperatura, chuva ácida ou efeito estufa? Uma das condições essenciais de vida na Terra. Resposta correta, B de bola. B de bola. B de bola, Ezequiel? Sim, B de bola. Temperatura é a condição essencial de vida no planeta, tá? A educação para o trânsito é um direito de todos e tem por finalidade primordial, primeira, principal, a formação de infratores contumazes, reciclar os trabalhadores da área de trânsito, educar o comportamento dos condutores e pedestres para que haja respeito e cidadania no trânsito, treinar candidatos à obtenção da CNH. ABC
ou D de dado? Resposta correta. A educação para o trânsito é um direito de todos e a finalidade principal, resposta C, educar o comportamento dos condutores e pedestres para que haja respeito e cidadania no trânsito. Os rótulos de risco são usados nos veículos destinados ao transporte de produtos artesanais, cargas indivisíveis, cargas perecíveis, produto perigoso. Rótulo de risco são usados nos veículos que vão transportar produto perigoso, o MOP, produto perigoso. Bom, marque a opção correta. A emissão de gás poluente não prejudica o aparelho respiratório, não agrava as doenças cardiovasculares, contribui para o efeito estufa, aumenta o índice de poluição sonora. A resposta correta, C de casa, ele contribui para o efeito estufa, tá? O produto perigoso serão identificados nos veículos que o transportam pelo adesivo com o logo da empresa, número de risco e marca da empresa, rótulo de risco e painel com classe de risco e número da ONU, nenhuma das alternativas anteriores. Produto perigoso é identificado pelo, resposta correta, C de casa, pelo rótulo de risco e painel de segurança com a classe de risco e o número da ONU. São substâncias que podem espalhar fragmentos num raio de 600 metros. Tóxicas, radioativas, explosivas ou gases comprimidos. São substâncias que podem espalhar fragmentos num raio de 600 metros. Aquelas que são tóxicas, radioativas, explosivas ou gás comprimido. Temos todas elas, né, nas classes de risco de um produto perigoso. Resposta correta, C de casa, explosiva, tá? C de casa, explosivas. Substâncias tóxicas são aquelas que liberam oxigênio, contêm micro-organismos infecciosos, liberam gás ou vapor de veneno. Para serem transportadas, devem ser altamente refrigeradas. ABC ou D de dado? ABC ou D? Pessoal do remoto aí, me vendo, ouvindo bem? Só um minutinho, tá, pessoal? Esse que deu uma pausazinha aqui. Vou partilhar de novo com vocês aqui, só um minutinho, peraí. Beleza, tá bom. Substâncias tóxicas são aquelas, resposta correta, C de casa, que liberam gás de vapor ou veneno, tá? São aquelas que liberam gás de vapor ou veneno, C de casa aí. O produto perigoso classifica-se de acordo com a sua tonalidade, a sua viscosidade, a sua composição química, o seu aroma. O produto perigoso classifica-se de acordo com a sua, resposta C é a resposta correta, com a sua composição química. Bom, as substâncias corrosivas são aquelas que não oferecem riscos em contato com a pele, que não apresentam risco para os seres vivos, que causam danos ambientais, que contêm micro-organismos infecciosos. Resposta correta, C de casa, que causam danos ambientais. C
é a resposta a ser gabaritada aí, tá bom? Os rótulos de segurança de um produto perigoso são regulamentados pelo CONTRAN, ONU, CONAMA ou DETRAN. Os rótulos de segurança de um produto perigoso, ele é regulamentado pelo CONTRAN, ONU, CONAMA ou DETRAN. A regulamentação de um produto perigoso ou do veículo, quem faz o produto perigoso deve ser feito pela ONU, tá? Inclusive no rótulo de risco, a gente tem um número da ONU, da Organização das Nações Unidas, resposta B é a resposta a ser marcada aí, tá bom? O órgão coordenador do meio ambiente em todo o território nacional é quem? Inmetro, CONAMA, DETRAN ou DENATRAN? Bom, se coordena o meio ambiente, MA, a opção a ser marcada é a letra B de bola, CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Ele é o órgão coordenador, né, do meio ambiente em todo o território nacional. São órgãos responsáveis pelo controle ambiental, exceto, então ele vai trazer 3 para a gente que são responsáveis pelo controle ambiental e um que não é. FUNAI, CONAMA, PROCONV e IBAMA. Gente, eu até falo isso lá em meio ambiente, que, por exemplo, a gente não tem no Código de Trânsito Brasileiro um capítulo de meio ambiente. Eu não posso falar para você assim, abra aí no capítulo 34 do Código de Trânsito Brasileiro sobre meio ambiente. Não tem. As perguntas estão baseadas onde? No conhecimento das questões ambientais ou de cidadania. Então, é regra geral, né? O conhecimento do dia a dia ajuda a gente a entender isso. Qual que não é, exceto é o que não é. Qual que não é um órgão responsável pelo controle ambiental? FUNAI. Por quê? FUNAI é Fundação Nacional do Índio. Fundação Nacional do Índio. Resposta correta A aí, tá bom? O CONAMA e as agências ambientais do estado e município têm como principais preocupações o quê? A conservação dos equipamentos de segurança das estradas, a orientação do fluxo dos veículos nas vias urbanas, a fiscalização da produção de veículos, a defesa da saúde e do meio ambiente. Olha só, A, B e C têm relação direta com o veículo. CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então ele está preocupado com o quê? D de dado. Essa pergunta cai muito na prova. D de dado. A defesa da saúde e do meio ambiente. A defesa da saúde e do meio ambiente. D de dado. Tá? Foi criado por lei federal para controle da emissão dos poluentes causados pelos veículos automotores. Bom, aqui ele já quer saber de um órgão que é específico para controlar a poluição causada pelo veículo. CONAMA, IBAMA, PROCONV ou CISNAMA? Resposta correta, C de casa, PROCONV. PROCONV é o quê? É o Programa de Controle da Poluição do Ar causada por veículo automotor. É específico do veículo? Então, é o PROCONV aqui, tá? O Programa de Controle de Poluição do Ar causada por veículo automotor. É vantagem da utilização do álcool como combustível. Maior consumo por quilômetro rodado, apresenta problemas menores quando partida a frio, menos poluente, diminui a corrosão interna do motor. A vantagem da utilização do veículo movido a álcool ou a etanol, como a gente costuma dizer, resposta C é a resposta C marcada, gabaritada, ele é menos poluente, tá? Ele é menos poluente, ele polui menos do que os outros combustíveis, né? Com exceção
é óbvio, do gás natural veicular, tá bom? Assinale a alternativa incorreta. Cuidado, é que eu saber a resposta aqui incorreta, tá? Não é a correta. Assinale a alternativa incorreta. A matéria-prima para a produção do álcool etanol no Brasil é o quê? Cana-de-açúcar, milho, metanol ou eucalipto? A matéria-prima para a produção do etanol no Brasil é a cana-de-açúcar? Sim. Milho também pode ser. Eucalipto também pode ser. Então ele quer saber a alternativa incorreta. O que não é utilizado na fabricação do álcool, do etanol, é o metanol. Resposta correta, C de casa, metanol, tá? Os veículos movidos a álcool expelem o quê? O dobro do monóxido de carbono que os veículos movidos a gasolina, a mesma quantidade do monóxido de carbono que os veículos movidos a gasolina, a mesma quantidade do monóxido de carbono que os veículos movidos a gasolina, 1/3 da quantidade de monóxido de carbono. Essa perguntinha aqui é aquela perguntinha que eu gosto até de dar uma dica que eu acho que é uma das mais importantes. Porque olha só, prova de múltipla escolha, né, eu já fiz algumas provas de concurso, prova de múltipla escolha, a gente tem uma grande possibilidade de acertar a questão, ainda que eu não domine determinado assunto, ainda que eu tenha um conhecimento geral. E essa pergunta prova isso. Se eu sei, como eu falei anteriormente e falei na aula, que o diesel é o que mais polui, depois a gasolina, depois o etanol, depois o GNV, eu já elimino de cara, ainda que eu não saiba essa questão do monóxido de carbono, a quantidade, eu elimino de cara a A e a B. Por quê? Porque a A fala que ele produz o dobro do monóxido de carbono. O monóxido de carbono é poluente, então não pode ser o dobro. A mesma quantidade, poderia até ser, mas se eu tiver que eliminar, eu elimino a B. Aí você fala assim, Ezequiel, não resolveu o meu problema, porque eu tenho duas alternativas ainda. Bom, mas você aumentou a sua chance. Entre você chutar para 4 alternativas, aí você tem 25% de chance, deixando só duas, você aumentou para 50% de chance. Então a probabilidade de acertar é muito maior. Mas mesmo assim, se eu tivesse que marcar, seria 1/3 da quantidade de monóxido de carbono ou a metade? Aí é decoreba, não adianta. Resposta certa, C de casa, é a metade, tá, do monóxido de carbono do que os veículos movidos a gasolina. C de casa aí, tá bom? Tranquilo, gente? Boa. Olha só, nós trabalhamos aí bastante perguntinha, né, para o contexto de prova teórica aí. Perguntas, como vocês viram, relativamente fáceis, né? Não são perguntas assim que vão gerar muitas dúvidas. Eu sempre até falo com o pessoal aqui que são só 2 perguntinhas na prova teórica, não mais que isso. São só 2 perguntinhas que caem na prova. A pergunta de número 27 e a pergunta de número 28 serão as 2 perguntas de meio ambiente. Mas aconselho todo mundo, aproveitar que eu tenho um tempinho aqui para fazer isso, a pegar o simuladinho que eu mando através do WhatsApp. Eu acabei de colocar lá também um simulado diferente desse que eu partilhei com vocês aqui lá no grupo. Então pega aquele simuladinho, faz ele também para você ter maior noção. Não deixe de comprar, tá? A gente está aqui na Autotrans Unidade 2. Não deixe de comprar o simulado que a gente vende aqui também. Você vai investir um valor de R$20, mas ajuda muito, mas muito mesmo. Eu sempre falo com o pessoal, quer passar na prova? Tem que estudar um pouquinho, tem que dedicar um pouquinho, tá? Dedicou um pouquinho, estudou um pouquinho, pegou simulado depois, caiu fazendo simulado, para com esse negócio de muito simulado de internet. Eu até coloquei no grupo aí o simulado que eu indico da internet, só indico ele.
Na internet você encontra muita coisa desatualizada. Toma cuidado com o simulado da internet. Te indico o seguinte, compra o simulado da recepção, é R$20, você vai fazer um investimento, tá? Você vai fazer uma prova, se você não passar na prova, você vai ter que esperar um tempo para marcar essa prova de novo. Vai ter que pagar mais de R$100 de taxa de novo depois para poder reagendar a sua prova. Então é melhor passar de primeira. Aumenta esse índice com a gente aí. Mas como que eu aumento? Bom, prestando atenção na aula, estudando o livrinho que você tem aí da autoescola. Se precisar, eu estou à disposição. Me chama no chat, me chama lá no grupo do Instagram. Vem aqui na autoescola quem é do remoto. Mas compra o simulado, não deixa de comprar o simulado. Vira e mexe, o pessoal fala, ó, comprei o simuladinho, caiu 7, 8, até 10 questões iguais às que estavam no simulado. Então, compre o simulado, que vai ser um investimento que você vai fazer para você se preparar para a prova teórica aí. Tá bom? Beleza? Olha só, o pessoal que está comigo no remoto aí, pode ficar comigo aí tranquilo, não precisa de arrumar correria para fechar a aula. Eu vou aguardar um tempinho ainda, tá? Mas assim que forem dando o tempo de vocês, vocês podem ir fechando a aula, tá? E depois a gente retorna com as aulas oferecidas aí no cronograma. Quem não está no grupo, tá? Depois me pede o número aí do chat para você poder entrar no grupo, né? Fazer parte do grupo e ter informação sobre simulado, cronograma de aula, tudo direitinho. Tá bom, gente? À medida que for dando tempinho, vocês podem ir fechando e daqui a pouquinho a gente retorna novamente aí. Até mais para todo mundo aí.